dois técnicos com carreiras de tempos absolutamente distintos, diferentes. Um pouco do técnico Cuca. Dinossauro derrubou ele na Copa do Brasil. Ele perdeu para o Dinossauro, não é? Perdeu. Reclamou bastante daquele último lance lá. Perdeu. O Dinossauro tirou ele. Apareceu aqui embaixo, né, números expressivos do Gabriel. Ele foi a 24 gols, né, no ano de 2018. É o artilheiro do Campeonato Brasileiro. E eu não sei o que vocês pensam sobre isso, mas me parece... lógico, nós vivemos aqui uma pobreza técnica digna de nota e sempre falamos sobre isso em vários programas aqui dos canais ESPN e nossos colegas em outras emissoras também, mais ou menos no mesmo caminho. Mas ele me parece um ponto fora da curva. No Brasil. No Brasil, para o nível de futebol que a gente joga aqui. Se imagina jogar na Europa. Em dois lugares. Se imaginar ele no Benfica e na Inter. De Milão, com Icardi e Lautaro Martins. Para mim, ele sobra na turma aqui no Brasil. Aqui. Então, tem algumas questões aí. Primeiro é ser um cara... o nosso desnível, o nosso nível realmente talvez favoreça. E um cara que volta para o clube, onde sempre jogou, onde as coisas são diferentes para ele, mas ainda é um jogador que, para você imaginar um retorno dele ao futebol europeu, é muito difícil imaginá-lo. Você vai jogar o quê? Centroavante? Ou vai jogar no lado? No lado, qual é a disposição dele para obrigações táticas? Nenhuma, né? Porque aqui, diante desse nível que você citou, você, na verdade, cria situações no time para favorecer um jogador que é capaz de fazer o gol. Pô, Sim. Bacana, todo mundo quer. O Corinthians está precisando de um cara que faça isso e não tem. Mas ele também não é o centroavante de costas, jogando ali no pivô, tomando pancadinhas e segurando a zaga. Ele é um outro tipo de jogador. Então, o que acontece? Para favorecê-lo, e isso dá certo, isso tem retorno, está tendo por enquanto, você o tira de um jogo que talvez, para voltar à Europa, ele tenha que ter. É mais participativo, um jogo mais coletivo. Então, mas pensando no Brasil, ele é um cara que, para o nosso nível, mas o Cuca não está ajudando nesse sentido? Sim, nesse sentido, sim. Porque, até pelas características que você acabou de citar, né? Posicionamento? Posicionamento. Mas ele também escalava ele assim. O Jair, desde o início, escalou ele como atacante. Em alguns jogos chegou a fazer o lado, mas pro Jair, na época do Santos, o Gabriel sempre foi esse jogador central também. É uma posição que exige menos na recomposição defensiva. Que ele pode ficar... De todos os jogadores, ele é o que menos marca. De todas as posições e funções do campo, a que menos tem responsabilidade defensiva é essa, do atacante central. Isso favorece bastante o Gabriel. Um eventual retorno dele à Europa teria que ser justamente nessa função. A equipe que se interessasse por ele teria que olhar para o Gabriel nessa função e não mais esse lado de campo, porque ele se mostrou um atleta fraco pelo lado do campo na hora de marcar. E a Europa exigiu isso dele, ele em momento algum deu na Inter e em Portugal. Mas o Calçari fez a comparação com a Inter de Milão. Né? O Gabriel já foi jogador da seleção brasileira, mas para mim hoje eu não levaria para a seleção brasileira, mesmo sendo artilheiro do Campeonato Brasileiro, porque eu entendo e analiso o nível do futebol que é jogado por aqui. O Campeonato Brasileiro é ruim. É complicado, porque quando ele chega a gente já cantava essa bola. Mas não tínhamos também o nosso discurso na chegada dele, de que o nível estava baixo. O nível está ainda mais baixo do que a gente pensava naquele momento. Então tem esse ponto. Acho que o Cuca ajudou demais, inclusive do ponto de vista psicológico, da atuada. Logo que o Cuca chega, ele começa a dar força para o Yuri Alberto, meio uma sinalização, falar, se você não se mexer, você vai perder esse lugar. Então eu acho que ele recuperou o Gabigol muito mais do ponto de vista psicológico do que tático. Tático eu não vejo diferença em relação a como ele jogava com o Jair, a não ser que o time de hoje tem os meias ali, o meia que o Jair não tinha. Isso sim, isso pesa, né? É a única coisa. Agora, criar um jogador desse em condições ideais de temperatura e pressão, né, na redoma, filhinho, você vai jogar desse jeito aqui. Isso pode ajudar o time do Santos, pode ajudar o trabalho do Cuca, mas não ajuda a carreira dele. A médio e longo prazo, o que está sendo bom para o Santos não está sendo bom para o Gabigol. Eu acho que são duas conversas bem diferentes, né? O que ele faz pelo Santos, no Campeonato Brasileiro e no nível de futebol praticado no Brasil, é um ponto. Se vai ter uma terceira chance, teve a primeira no Benfica, a segunda na Inter, não deu certo
nas duas primeiras. Se vai ter uma terceira chance e vai dar certo no futebol europeu e chegar à seleção brasileira, é um outro papo, né, Quer Mauro? colocar na roda? O problema dele e da Inter, né? Que fez um investimento alto, que talvez nunca recupere, e dele com relação ao seu futuro. O que ele vai fazer? Eu acho que hoje, assim, ele é um jogador que vai ficar por aqui. Vai terminar um empréstimo, vão tentar prorrogar. A Inter vai fazer o que com ele? Se não tem mercado na Europa, talvez o empresário consiga falar, olha, ele fez 30 gols no Brasil. Quer tentar? Mas é aquele cara que fracassou aqui e tal. Mas qual é o nível, né, Mauro? Vamos tentar, não vai? Vai do empresário. Que time é esse? Que o Benfica certamente um time menor, muito provavelmente, aliás, um time menor. Aí pode surgir alguma coisa ou não. Mas, assim, eu acho que o Santos está fazendo o que tem que fazer. Tem um jogador, paga salário para ele, você vai servir a mim da melhor maneira possível para mim. Perfeito. Eu sou o time, eu sou o clube, eu preciso do jogador. Vai lá, faz seus gols, joga assim, joga assado. Agora, o que vai acontecer no seu futuro, amigo, isso aí não é problema meu, é problema da Inter e seu. Eu acho que é isso. E está funcionando. 24 gols, 14 gols, artilheiro do campeonato. Com o Pedro machucado, ele está abrindo vantagem. Dificilmente deixará de ser o goleador da Série A. Bem ou mal, é um rótulo, né? De novo, o empresário vai pegar e vai falar, olha, o cara foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. Tudo bem, alguém pode questionar e tal, mas... Alguém vai falar, Reinaldo já foi, o Dimba já foi. É uma credencial, né? Tem alguma coisa para ser questionada. Exato. Ele vai tentar encaixar em algum lugar, né? Mas acho que para o Santos está tudo bem, está usando o jogador da maneira que lhe convém. Mas para nós mesmos, eu acho que, em cima do que o Mauro falou, é hora da gente baixar o sarrafo do salto da exigência do Gabigol. Não dá mais para enxergar o Gabigol como cara com chance na Europa, até porque na Europa ele é sinônimo de brasileiro mico. O meu comentário vai nessa linha, a minha percepção em relação ao que ele tem feito Entender a realidade. no futebol brasileiro. Exatamente. Quer ver um cara que é da geração dele, que está tendo dificuldades hoje, mas ele é muito mais dedicado ao jogo, à leitura do que é necessário, do esforço que ele tem? Gabriel Jesus. Tem dificuldade hoje no Manchester City. E não dá nem para... Você comparando os dois com funções no campo, o que você pede para o Gabriel não dá para pedir 10% do Gabigol. O Gabriel você tem que preparar tudo para ele jogar. O Gabriel, Gabriel, agora você faz essa função aqui. E ele consegue, está tendo dificuldade. Vamos voltar ao Pacaembu falando técnico Jair Ventura. Faltam